Olá, eu sou o professor Luiz e esse é o terceiro vídeo da série Matriz Instrucional na Prática. Nesse vídeo, a gente vai ver como pensar na terceira coluna dessa matriz que diz respeito aos recursos didáticos, aos materiais didáticos que vão dar conta de disponibilizar o conteúdo para os estudantes no curso, né? Ou como que eles vão poder interagir com esses conteúdos. Aqui na nossa matriz, a gente já definiu os tópicos e os objetivos de aprendizagem. Ao definir os recursos, tem dois pontos essenciais que a gente precisa sempre levar em consideração, que qualquer planejamento instrucional, qualquer planejamento de curso, ou de unidade, ou de disciplina, ele está dentro de um contexto, ou do contexto de um curso, ou do contexto institucional, e isso afeta as decisões aqui dentro desse planejamento. Então, por exemplo, eu não vou conseguir colocar aqui um recurso como um simulador virtual X se a minha instituição ou o meu contexto não disponibiliza esse tipo de recurso ou se eu não vou conseguir produzir esse tipo de recurso, né? Por outro lado, você pode antever como planejamento para que num futuro próximo você consiga produzir algum recurso nesse sentido, ok? Então, o contexto vai estar sempre influenciando os recursos que você vai utilizar. O mesmo em relação ao perfil dos estudantes, então você precisa ter uma noção bem clara de quem são esses estudantes para que quando você escolha quais as mídias mais adequadas para trabalhar determinados conteúdos, você tenha em mente também a linguagem, porque a linguagem precisa estar próxima desse estudante, ok? Então vamos ver como funciona a definição desses recursos aqui na matriz instrucional. O nosso primeiro tópico é sobre o histórico das massas. Eu já fiz uma busca prévia e já tenho selecionado alguns materiais que vão dar conta de trabalhar esse conteúdo com os meus estudantes. Então eu tenho aqui um vídeo do YouTube sobre o histórico das massas. Esse vídeo tem cerca de 20 minutos, é um estilo documentário. Eu também selecionei um artigo produzido por um pesquisador que relata um pouco como foram surgindo esses diferentes tipos de massa e como que a massa caiu, no gosto do brasileiro em geral. Então eu tenho aqui um artigo científico e ele aborda um pouco o histórico das massas. Esse artigo tem 12 páginas, tá? Por que eu estou colocando, quantificando, né, o volume desse material? Para que eu consiga já ter uma análise prévia se esse material está sobrecarregando o estudante ou se esse material está aquém do que se espera de dedicação de estudos, né? Se ele está dando conta ou não de atingir o objetivo de aprendizagem. Existem métricas nesse sentido, mas essas métricas acabam também sendo muito subjetivas. Por exemplo, se eu vou trabalhar com 2 a 3 páginas de conteúdo por hora-aula, é uma métrica que se tem aí. Nem sempre essa métrica vai funcionar, porque se eu vou ter 2 páginas de um material que é escrito com uma linguagem próxima, dialogada, que traz exemplos, que é conversada, vai ser diferente de eu ter 2 páginas de um artigo científico, que é uma outra linguagem, bem mais densa, carregada de citações, carregada de conceitos, que vai exigir muito mais dedicação desse estudante. Então, de modo geral, a gente precisa ponderar a carga ali de conteúdo considerando a dedicação de estudo do estudante. Então, um vídeo, um texto, qualquer material que você for inserir, você nunca vai calcular o tempo de leitura ou o tempo de assistir o vídeo, por exemplo. Você vai considerar também o tempo de ele assistir de novo, o tempo de ele parar para fazer anotações. Então, esse tempo de assimilação, ele sempre vai ser maior do que a duração relógio, né, digamos, de assistir o vídeo ou de ler um texto, ok? Com o tempo vocês vão observando se vocês estão colocando material de mais, de menos, tudo isso vai variar de acordo com uma série de fatores, principalmente o perfil dos alunos, ok? No nosso segundo tópico aqui, a gente tem o tópico de produção de massa e os objetivos são identificar os ingredientes e instrumentos necessários para a produção. Então, eu tenho aqui que pensar em alguma forma de apresentar isso. Eu pensei aqui talvez num infográfico com utensílios
e equipamentos de cozinha. Esse infográfico ainda não existe, então eu vou colocar uma observação aqui no final que seria interessante produzir, tá? Então eu já estou mapeando aqui que teria que produzir. Estou fazendo isso dentro de um contexto que eu sei que na minha instituição seria possível produzir esse infográfico, ok? Também gostaria que ele conhecesse o processo de produção. E aqui é que vem um ponto-chave da definição desses recursos. Existem mídias ou existem suportes, linguagens que vão apresentar melhor determinados tipos de informação. Se eu tiver que descrever detalhadamente num texto como ele precisa fazer a massa básica, por exemplo, seria muito mais difícil eu conseguir descrever o ponto da massa, por exemplo, na hora que ele está solvando, como é que ele vai chegar no ponto da massa. Agora, se eu fizer um vídeo, eu consigo demonstrar isso com uma série de outros recursos, questão do áudio, questão do vídeo e a própria questão de ele conseguir visualizar a força na hora de fazer a massa, que vai facilitar a assimilação dele desse conteúdo, tá? Então, por exemplo, aqui eu já vou separar, já vou indicar que vai ser feito um vídeo receita sobre um vídeo receita com processo de produção da massa básica, ok? Além disso, eu preciso pensar também num outro objetivo aqui, conhecer o processo de produção e produzir a massa básica. Então eu tenho um vídeo receita com o processo da produção, mas eu vou inserir também aqui uma receita em texto mais imagens da massa básica. Por que eu vou fornecer essa receita em texto mais imagens além do vídeo que já está sendo feito? É interessante você pensar, às vezes, em trabalhar a mesma informação em diferentes suportes. Por exemplo, se ele for produzir, talvez seja mais interessante ele imprimir a receita depois de ter visto o vídeo para ele poder levar para a cozinha de um jeito mais fácil do que, às vezes, carregar o vídeo junto com ele, ok? Vamos passar para o próximo tópico aqui então. Eu tenho tipos de massas, massas longas, massas recheadas. Para cá, para diferenciar os tipos de massa, também seria interessante pensar em alguma coisa visual. Eu vou prever aqui que também vai ter um infográfico, tá? Infográfico sobre os tipos de massa. Vou botar aqui que precisa produzir. Aliás, vou voltar lá para cima, porque os outros também precisam ser produzidos. Deixa eu copiar aqui. Essa receita aqui eu já tenho. O vídeo receita da massa básica também precisa ser produzido. Produzir. Vou fazer algo diferente. Esse infográfico aqui que eu vou colocar para os tipos de massa vai ser um infográfico interativo, tá? Interativo. Estou prevendo aqui um infográfico que tenham ilustrações com os diferentes tipos de massa e o aluno pode clicar em cima do desenho da massa que vai aparecer uma descrição de como que é essa massa e quais as características ou alguma curiosidade sobre ela, tá? Para poder identificar os diferentes formatos e tal. Ou capelete, ravioli, todos esses tipos de massa que existem. Vou trabalhar aqui também com um outro vídeo sobre fechamento de massa e vou utilizar aqui basicamente 2 vídeos do YouTube, tá? Um vídeo sobre produção de capeletes, que tem uma dobra específica, e um outro vídeo sobre produção de raviolis. Então vou colocar aqui vídeos do YouTube sobre produção de capelete e ravioli. Esses 2 vídeos juntos, eles têm aí cerca de 30 minutos, tá? Porque mostra a receita completa. Então, eu tô prevendo aqui colocar esses 2 vídeos que já existem para que eles consigam atingir o objetivo aí de aplicar tipos de fechamento de massa. Aqui na massa recheada tem várias formas de você fazer isso. Também vou colocar aqui um texto com orientações, texto mais imagem, vamos dizer assim. Vou fazer assim um material textual com imagens sobre técnica de secagem de massas. Então, para explicar um pouquinho como é que eles vão fazer para secar as massas, em especial massas longas como talharim e espaguete, tá?
Tudo isso aqui que eu estou fazendo é um exemplo para vocês entenderem como que funciona esse planejamento, tá? Vocês não vão fazer isso em 15 minutos, vocês vão pesquisar, vão ir atrás, vão colocar um texto, depois vão encontrar um vídeo, vão diversificar, enfim. Essa matriz ela é dinâmica e você vai alterando ela conforme você vai planejando. O importante é você começar a esboçar as formas que você tem para conseguir fornecer esse conteúdo, especificamente nessa coluna, disponibilizar esse conteúdo para os estudantes, ok? Aqui na parte de recheios e molhos, eu vou colocar aqui um guia de recheios e molhos que eu encontrei disponível aí na internet. É um guia que tem algumas receitas de molhos e recheios e como eles podem se combinar com as diferentes massas, tá? Molhos para massas. Esse guia ele tem mais ou menos umas 40 páginas, mas na hora de disponibilizar esse guia para os alunos, eu vou destacar o que seria mais importante, tá? Destacar o essencial. Por que que eu vou fazer isso? Se a gente disponibiliza um material muito extenso, por exemplo, um material aqui com 40 páginas, mas não é obrigatório que o aluno domine aquelas todas 40 páginas do material que eu coloquei, você precisa indicar, olha, o essencial aqui é que você compreenda esse ponto, certo? Senão a sobrecarga de estudo vai acabar afetando o desempenho dele e talvez os estudantes não vão conseguir aí dar conta do que está planejado para essa unidade, certo? Eu vou voltar aqui um pouquinho para cima para o tópico de produção de massa, porque como eu comentei aqui embaixo que você coloca um material mais extenso, mas você indica o que é essencial daquele material, isso acontece com legislação, com vídeos longos, enfim. Você também pode indicar materiais complementares já aqui. Então, nesse tópico produção de massa básica, eu vou abrir uma nova linha aqui, eu vou colocar aqui complementar. Vou já botar num destaque, chamando complementar antes. Vou botar aqui receitas de massa integral e verde. Então eu vou trazer aqui como um conteúdo complementar duas receitas de massa integral e de massa verde. O objetivo é que ele saiba fazer a massa básica, mas se ele quiser ir além, aí ele vai poder estudar também como faz uma massa integral e como faz uma massa verde, que é de espinafre, por exemplo. E aí ele vai poder adaptar para massa de beterraba, enfim, todos os outros tipos que existem, certo? Por que é importante você prever esses conteúdos complementares também? Existem diferentes perfis de estudantes, né? Então é interessante você fornecer esses gatilhos para que eles possam aprofundar o conhecimento e ir um pouco além daquilo que você está fornecendo. No momento de você fazer a avaliação, é importante você ter bastante clareza do que era complementar, porque o complementar vai sempre exigir uma dedicação de estudos além daquela que você já previu. Então, não necessariamente ela tem que ser obrigatória, você não poderia obrigar que o estudante fosse ali. Ele foi além porque ele quis e você forneceu aquele gatilho, certo? Então, considerem sempre esse limiar aí do que seria obrigatório para que ele atingisse o objetivo e do que pode ser complementar para você deixar um pouco mais rica essa experiência, certo? Fechando aí, então, esse terceiro vídeo da matriz instrucional, que a gente comentou sobre a indicação de recursos educacionais e materiais para o curso. No próximo vídeo, a gente vai ver como definir ferramentas e estratégias de interação, porque é importante a gente pensar que o estudante não interage ou não acessa apenas conteúdos e informações, mas sim ele é um sujeito ativo nesse processo, ele precisa interagir com as outras pessoas, precisa poder encontrar um lugar para expor as opiniões dele e também precisa ter formas de trocar ideias e debater alguns temas. Então no próximo vídeo a gente vai falar sobre as estratégias de interação. Até lá!